O sonho de todo empresário, empreendedor, é poder vender mais no seu negócio. Se você trabalha com isso, se você empreende, tem uma empresa, um negócio, ou é autônomo, de qualquer forma, eu tenho certeza que você gostaria de vender mais a sua empresa. Afinal de contas, qual empresário, qual empreendedor não gostaria de faturar mais? Não gostaria de poder comprar aquele carro dos sonhos? Não gostaria de poder fazer aquela viagem que você deseja? Ou de proporcionar para sua família aquela viagem dos sonhos? Aquele presente maravilhoso? Bom, você abriu esse vídeo porque você tem esse interesse em saber como que você pode vender mais no seu negócio. E por isso, nesse vídeo aqui, eu quero falar como você consegue vender mais, dando 5 dicas preciosas, 5 estratégias, 5 ações, 5 passos que você pode aplicar no seu negócio para que você consiga vender mais. Especialmente também você que talvez é um pequeno empreendedor, um pequeno empresário, tem uma pequena empresa. Essas dicas elas são aplicáveis para qualquer tamanho de negócio. Eu hoje sou especialista em canais de vendas e através da minha empresa nós estruturamos partes comerciais, setores comerciais, estratégias de vendas, mas especialmente nós entregamos um sistema comercial multicanal em vendas para as empresas. Então eu posso te dizer com toda certeza que aquilo que eu vou te passar nesse vídeo aqui pode ser aplicado tanto para você que tem um pequeno negócio, quanto para você também que já tem uma empresa que já fatura muito bem. A questão é, você que quer faturar mais, aumentar o faturamento do seu negócio, você pode aplicar isso que eu vou te passar nesse vídeo, essas 5 estratégias, hoje mesmo e começar a ter resultados a partir disso. Fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai entender especialmente a 5ª e última dica, que é a melhor de todas, e eu garanto para você que se você aplicar ela, você vai ver resultados no seu negócio. Eu trabalho com canais de vendas já há 7 anos no mercado, na verdade mais do que isso, né? E eu já vi resultados de vários negócios de diferentes tamanhos. Mas, sem delongas, vamos lá, eu quero te falar qual é a primeira dica. Tá anotando aí? Anota a primeira dica. Defina bem quem é o público-alvo do seu negócio. Essa é a primeira dica. Talvez você olhe e fale assim, Paulo, mas isso é uma coisa muito simples. É uma coisa que eu já tenho definido. Eu já sei para quem que eu vou vender. E se eu te falar que a maior parte das empresas, desde pequenos até mesmo grandes empresas, elas não têm clareza exata de quem é o público-alvo do seu negócio? Eu te falo por comprovação própria, porque eu vejo isso hoje no mercado. Tanto quando a gente vai implementar consultorias, assessorias, mentorias, onde eu mentoro alguns empresários, ou também quando eu vou dar algum treinamento em algum evento, em alguma escola de negócios, eu vejo muito isso. Muitas empresas, elas não têm discernimento, elas não têm clareza de quem é o cliente comprador do negócio. Não é porque o seu negócio, sua empresa, vende produtos desde pessoas ali de 18 anos que chegam a comprar de você, até mesmo pessoas de 60 anos, 65 anos. Não é porque você tem essa amplitude de pessoas que compram, que significam que esse público é o público comprador do seu negócio. Você precisa entender com uma clareza, e você precisa ter isso muito claro, com muita precisão, que dentro dessas pessoas que compram de você, existe uma fatia desse público que expressa a maior parte das vendas na sua empresa. Eu tenho certeza que se você pegar o seu sistema de vendas, e se você não tiver um sistema, não tiver esses dados internamente na sua empresa, eu recomendo que você tenha isso, tá? Mas se você pega os dados dos compradores do seu negócio, você vai identificar que existe um padrão de compra. Você vai identificar que existe nesse padrão também um público, uma faixa etária, um tipo de massa de pessoas que mais compram de você. Teve um caso de uma empresa do ramo de arquitetura, engenharia, onde essa empresa participou de um dos meus treinamentos e eu apliquei essa estratégia com eles, essa questão de você entender melhor o teu público-alvo. E até então eles já entendiam, sabiam quem que era o público dessa empresa. Só que após aplicarem essa estratégia de entender quem era a fundo o público comprador, ou seja, o público que mais representava o poder de compra da empresa, eles entenderam que, na verdade, o público comprador era um público completamente diferente do que eles imaginavam. Com o resultado, eles passaram então a investir mais tempo, mais energia
para vender mais para esse público. E o resultado, como consequência, foi que essa empresa ela praticamente dobrou o faturamento dela, simplesmente porque eles conseguiram aplicar essa estratégia do público-alvo. Às vezes você está perdendo muito dinheiro na sua empresa porque você está tirando para todo lado. E você tem que entender isso. Você precisa entender que você precisa ter um foco claro em quem é o público comprador da sua empresa. Não é que você vai estar excluindo os demais, mas é que os demais, eles não têm muitas vezes a representatividade de compra e venda, ou melhor dizendo, de compra da sua empresa, dos seus produtos, e por isso você não consegue muitas vezes escalar com os demais. Agora, quando você foca entendendo quem é a fatia dos seus clientes que mais compram de você, e você coloca ali a sua energia, você consegue explorar muito mais pessoas, você consegue entender que existem outras pessoas desse mesmo tipo de público que estão ansiosas para comprar de você. Então essa é a primeira dica, invista no conhecimento do seu público-alvo, entenda quem que ele é e comece então a colocar sua energia para vender mais para as pessoas que compram de você. A segunda estratégia, tenha uma PUV. O que é PUV, Paulo? Uma proposta única de valor. Basicamente, você ter ali a sua proposta única de valor, em outras palavras, é a sua oferta clara, aquilo que você entrega através da sua empresa. Qual é a solução que o seu negócio entrega? Entenda isso. O produto ou o serviço que você vende não é o fim, é o meio para que o seu cliente possa receber a solução que ele tanto busca. Se você vende, por exemplo, serviços, procedimentos na área da estética, o teu cliente ele não está interessado no procedimento estético em si. O teu cliente ele não acorda com a vontade de eu acordei hoje com a vontade de fazer um procedimento estético. Não. Ele está interessado muito mais no que? Na transformação que ele vai ter, no resultado final que ele vai ter a partir disso. Então se concentre em vender muito mais a solução final, o resultado final daquilo que você entrega. E não apenas se concentre em vender ali o teu produto ou o serviço por si só. Entenda que o cliente ele compra resultado. O cliente ele vai comprar a transformação que você vende para ele. Ele não está interessado no meio, ele não está interessado no processo. Então tenha isso muito claro. O teu cliente ele precisa entender qual é o resultado que ele vai ter com a sua solução, seja um produto ou serviço. Você conseguiu observar o quanto que isso é poderoso para sua empresa? O quanto que isso faz a diferença? A terceira dica aqui para você vai ser uma divisão de águas total. Monte uma estrutura comercial na sua empresa. Você precisa ter muito claro uma estrutura comercial que faça sentido. Você precisa ter ali um processo de pré-vendas, você precisa ter um processo de atendimento, um processo de quem vai qualificar essas pessoas, de quem vai fazer os fechamentos, de quem vai fazer o pós-venda para você. Claro que toda essa estrutura depende de negócio para negócio. Isso é uma coisa que nós implantamos hoje em várias empresas, desde pequenos negócios até mesmo grandes indústrias que faturam na casa de milhões. Só que eu falo para você, independente do tamanho do seu negócio, você tendo uma estrutura comercial, mesmo que enxuta, vai fazer toda a diferença. Tenha processos comerciais claros. E isso vai dizer para você exatamente como que o lead vai chegar na sua empresa, como ele vai passar pelo processo seu de vendas, como que ele tem que ser convertido, fechado, ou seja, virar dinheiro para o seu negócio, e como que ele tem que ser acompanhado após aquela venda. E isso é uma coisa que faz toda a diferença nos negócios. E eu falo para você que existem hoje empresas, desde pequenas até mesmo empresas grandes, que elas não têm isso bem estruturado. Então, invista numa estrutura comercial. Monte processos comerciais claros para o seu negócio. A quarta dica, ela é uma dica extremamente importante para você. Entenda sobre negociação. Eu não sei se você, no seu negócio, é quem vende diretamente. Se você talvez é um autônomo, muito provavelmente é você que vai vender. Agora, se você já tem uma equipe, já é um pequeno negócio, se você já tem outras pessoas envolvidas com você, você pode sim colocar alguém para vender para você. A não ser que você seja a melhor pessoa para falar e vender o seu produto por enquanto. O fato é que independente seja você que esteja vendendo ou uma outra pessoa, você precisa investir em entender e estudar sobre negociação e vendas.
Não tem como você querer vender mais, não tem como você querer aumentar o seu faturamento, poder muitas vezes também melhorar o seu ticket de vendas, se você não entender a arte da negociação. Esse é um princípio fundamental, você precisa dominar a arte da negociação. Entenda que muitas vezes o seu cliente ele vai vir sim querendo comprar de você. Só que muitas vezes você acaba dando descontos sem o cliente precisar. Eu conheço e vi e vejo até hoje muitas empresas que elas dão descontos sem o cliente pedir muitas vezes. Nisso você acaba prejudicando a sua margem de lucro. Então entenda que o cliente ele vai vir muitas vezes querendo comprar de você, só que negocie com ele não o preço. Negocie com ele, ou melhor dizendo, faça com que ele entenda e perceba o valor agregado do seu produto ou serviço. Negocie com ele ao ponto que ele compreenda e compre não o produto em si, mas lembra lá da proposta de valor única? A proposta única de valor? Ele precisa comprar a transformação do seu negócio. E se você entende de negociação, você vai saber exatamente como identificar a necessidade do seu cliente e vai saber exatamente como ofertar para ele aquela solução de uma forma que ele consiga entender e valorizar aquilo que você vai entregar para ele. Então, em outras palavras, aprenda a mostrar e gerar valor para o teu cliente, pegando ali o teu produto e serviço, mas extraindo aquilo que o seu produto ou serviço entrega quanto solução para o seu cliente. Invista em negociação, entenda isso. Isso é uma coisa que vai mudar a sua vida e vai mudar o seu negócio. E a quinta e última dica, que é, sem sombra de dúvidas, a melhor e maior desse vídeo, e é o que pode exatamente dobrar o faturamento da sua empresa, até mesmo triplicar o teu faturamento, dependendo do tamanho do seu negócio hoje, é o seguinte, anota aí. Tenha mais canais de vendas no seu negócio. Isso mesmo, eu vou repetir de novo. Tenha mais canais de vendas no seu negócio. Paulo, como assim, Paulo? Isso está meio confuso. Se hoje você tem ali apenas um canal de vendas, 2 canais de vendas, 3 canais de vendas, ou seja, se você tem poucos caminhos pelo qual o cliente chega até o seu negócio, automaticamente você está muito limitado no alcance do seu público. Para pensar comigo, se eu tenho aqui um shopping, uma loja, e nesse shopping, nessa loja, nesse ambiente que eu tenho ali, eu tenho apenas 2, 3 portas, o número de pessoas que eu vou ter entrando na minha loja é muito menor do que se eu tivesse 7, 8, 10 portas. Porque quanto mais portas eu tenho, eu consigo possibilitar mais pessoas entrando de diferentes lugares. Eu tenho uma porta para outra rua, eu tenho uma porta aqui para a avenida, eu tenho uma porta agora lá no outro canto, eu tenho pessoas de vários cantos entrando. E uma vez que eu tenho mais pessoas entrando na minha loja, as chances de eu conseguir vender mais e aumentar o meu faturamento, elas aumentam drasticamente. Então, tenha mais canais de vendas na sua operação. Esse é o tipo de pensamento que você precisa enraizar dentro da sua cabeça. Você precisa diversificar a sua fonte de receita. Se você depende muito aí de um canal, primeiro, você corre o risco de amanhã perder esse canal de vendas. Você que depende, por exemplo, do tráfego pago. O tráfego pago no Meta Ads, a partir desse ano de 2026, acabou cobrando o quê? Impostos. 12 a 13% de imposto no tráfego pago. Ou seja, o tráfego pago esse ano, daqui para frente, ficou mais caro. 12 a 13% mais caro. Muitas operações estão começando a ter problemas financeiros por conta disso. Porque para você manter o mesmo investimento que você tinha para agora ter 12% a 13% de imposto, ou seja, se você antes investia lá R$1.000 por mês de anúncios, agora você tem que pagar ali 12 a 13% de imposto desse valor, é debitado. Vai sobrar para você ali o quê? Mais ou menos uns 870, mais ou menos, chutando aqui, tá? Se você tinha uma média de leads que chegavam no seu negócio com esses R$1.000 antes, quando não tinha imposto, para você continuar tendo a mesma média de leads, ou seja, a mesma média de oportunidades que você tinha antes, você vai precisar aumentar o teu investimento. Muitos negócios eles já estão à beira do investimento, eles não conseguem mais investir além daquilo que eles investiam antes. Tem empresas que muitas vezes elas acabam apertando muito para colocar uma verba. Então, ou seja, em outras palavras, se ela só conseguir manter aquele nível de investimento, a quantidade de leads que vai vir vai abaixar.
Agora, se ela quer manter a mesma quantidade de leads, ela vai precisar investir de 12 a 13% a mais do que ela investia antes para compensar o imposto. Ou seja, ela vai precisar colocar mais dinheiro para ter a mesma quantidade de leads que ela tinha na média antes. Então, observa como você depender muitas vezes de um canal de vendas é prejudicial, pode acabar afetando o teu negócio. Se você depende muito de indicação, principalmente autônomos, pequenos, médios negócios que dependem muito de indicação. Se amanhã você para de receber indicações, o que acontece com a sua operação? O que acontece com o seu negócio? Você já parou para pensar nisso? Então, diversifique os seus canais de vendas. Diversificar os seus canais de vendas não é apenas segurança para a sua empresa, mas também possibilita um aumento de faturamento e uma expansão no negócio que você tem hoje. Pegou essas 5 dicas? Conseguiu anotar isso aí? Agora eu te pergunto, você vai começar a aplicar por onde? Por qual dessas 5 dicas aqui você vai começar a aplicar no seu negócio? Eu passei aqui para você algo que em muitos cursos é cobrado, para te orientar, para te explicar. Mas o conhecimento, como se diz muitas vezes, quando ele é gratuito, as pessoas não valorizam. Mas se você chegou até o final desse vídeo aqui, eu acredito que você é diferente. Eu acredito muito que você é uma pessoa que está além da média. Mas para isso se confirmar ainda mais, eu acredito que você vai colocar em prática. Porque você não chegou e viu esse vídeo à toa. Você quer poder vender mais o seu negócio. Você quer poder evoluir e ir para um novo patamar. Então, se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui, escreve nos comentários, eu vou vender mais em 2026, para eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e o mais importante, que você aplique isso na sua empresa. Não deixe de se inscrever nesse canal, no meu canal, onde aqui você vai encontrar dicas, estratégias, coisas práticas para te fazer vender mais, não só em 2026, mas durante todo esse tempo que a gente vai ficar junto aqui no canal. Compartilhe também esse vídeo com aquela pessoa, aquele amigo seu, aquele empresário que você conhece, empreendedor, que também precisa vender mais, só que está meio perdido. Esse vídeo pode trazer uma luz, uma orientação para ele e você pode ser a pessoa responsável por isso, por ajudar ele a encontrar esse caminho. Curte esse vídeo também. Além de se inscrever no canal, ative também o sininho de notificação para você receber o alerta dos próximos vídeos que vão vir. São 3 vídeos por semana que eu estou postando, conteúdos de valor que vão ajudar você a faturar mais e a diversificar os canais de vendas do seu negócio. E também dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo. Eu coloquei ali o link do NCV, que é o meu treinamento, um novo canal de vendas. Para você que quer poder abranger um novo canal de vendas em até 3 dias, que essa é a minha proposta para você, eu vou te ensinar lá tudo o que você precisa fazer e para operar e ter um novo canal de vendas faturando em até 3 dias no seu negócio. Clica aqui no link, conheça sem compromisso, dá uma olhada, porque se for para você, se fizer sentido para você, então seja muito bem-vindo. Bom, meu nome é Paulo Vinícius e eu vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.